Glória a Jesus. Estamos aqui reunidos, né, irmãos? Mais uma noite. Isso é muito bom. Irmãos, abrindo nossas Bíblias em Marcos. Marcos capítulo 9, irmãos, versículo 30. A palavra fala que a oração do justo pode muitos seus efeitos, né, irmãos? Hoje estamos no culto de oração, muitos irmãos justificados por Jesus, então somos justos. Eu creio que muitos já vão ser alcançados, né, irmãos, pelas orações dos irmãos. Marcos capítulo 9, versículo 30. Aqui o título, o maior no reino dos céus. Versículo 30 diz assim, irmãos: E tendo partido dali, caminharam pela Galiléia, e não queria que alguém soubesse, porque ensinava os seus discípulos, e lhes dizia: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e morto ele ressuscitará ao terceiro dia. Mas eles não entendiam essa palavra e receavam interrogá-lo. Então o mestre, o próprio Deus aqui, né, irmãos, como homem, como ele veio ao mundo, como homem, ele estava já dizendo o que ele ia passar. Ele ia ser entregue na mão dos homens, ele ia padecer, ele ia morrer, e ele ia ressuscitar ao terceiro dia. Versículo 33. E chegou a Cafarnaum, e entrando em casa, perguntou-lhe: Que estáveis vós discutindo pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: Se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos, e servo de quem, irmãos? De todos. E lançando mão de uma criança, pô-la no meio deles, e tomando-a nos seus braços, disse-lhes: Se alguém, qualquer que receber uma dessas crianças em meu nome, a mim me recebe, e qualquer que a mim recebe, recebe não a mim, mas aquele que me enviou. Então Jesus aqui ele passa uma lição, né, irmãos, aos discípulos. Os discípulos eles iam caminhando e iam discutindo acerca disso, né, quem era o maior. E aí, por quê, irmãos? Porque estavam com Jesus, estavam com o mestre, e Jesus ele fez tantas coisas na presença dos discípulos, e os discípulos também, né, irmãos? Eram homens comuns, homens trabalhadores ali, pescadores, homens sem instrução, e ali com Jesus, eles já se sentiam grandes, né, irmãos? Então eles disputam entre eles quem seria o maior, e Jesus passa uma lição importante aqui. Jesus já havia dito para eles, né? Quer dizer, Jesus tinha dito para eles: olha, eu vou ser entregue na mão dos homens, eu vou padecer, vão me matar. E eles se sentiam grandes, e estavam disputando quem seria o maior. Então Jesus, sendo o exemplo deles, sendo o mestre deles, não é, irmãos? Aquele que ensinava a eles, já estava se colocando abaixo de todos os homens. Os homens iam maltratar ele, iam pisar nele, mas ele ia ressuscitar pelo poder de Deus. E isso, irmãos, é o que ele passa, né, para cada um de nós. Então o nosso exemplo é Jesus. O nosso exemplo não é o Senhor de Israel. O Senhor de Israel, ele tirou o povo do Egito com mão forte, ele lançou as pragas no Egito, ele endureceu o coração de Faraó. Moisés, pelo poder dele, abriu o Mar Vermelho, e o povo de Israel passou pelo mar, e ele endureceu o coração de Faraó, e Faraó enviou o exército dele lá, e todos morreram lá nas águas, quando ele fechou o mar, através de Moisés. Então ali, o Deus de Israel, ele mostra que ele é poderoso. Mas poderoso para quê? Para matar, roubar e destruir, irmãos. Foi o que aconteceu. E depois, quando o povo entrou na terra prometida com Josué, ali ele destruiu as nações daquelas terras. Pelo poder dele, saquearam aquelas terras, aquele povo, mataram todos ali, invadiram aquelas terras, e aí segue-se a história. Jesus não. Jesus ele vem nos ensinando, ele é nosso exemplo. Ele fala assim: olha, os homens vão me matar, os homens vão me capturar ali, vão me matar, eu vou padecer, mas eu vou ressuscitar. E quando ele ressuscita, irmãos, ele justifica todo aquele que crê nele. Para quê? Para que possa seguir tendo ele como exemplo. Então Jesus ele não mostra a mão forte dele com a autoridade segundo o mundo, mas é com a autoridade do céu, irmãos. E a autoridade do céu, se cada um de nós queremos ter, é dessa forma. É servindo, é amando, é perdoando, é padecendo pelo Evangelho. É a forma de ser igual a Jesus, é a forma de enxergar Jesus e automaticamente enxergar o Pai. É a forma de receber Jesus e automaticamente receber o Pai, porque os dois são iguais, os dois são um. É o mesmo.
Não tem diferença. Deus, ele é ontem, hoje, eternamente, ele não muda a sua conduta. Da mesma forma que o Pai sempre mostrou o poder dele, através do bem, através da luz, não é, irmãos? Ele continua ainda mostrando através dos seus filhos. Então nós, como filhos de Deus, nós temos que ter essa lição. Um pouquinho mais à frente aqui, irmãos, Marcos mesmo, no capítulo 10, o versículo 32. Vamos ler no 13 aqui, irmãos, no versículo 13, no capítulo 10 mesmo, versículo 13. Aqui Jesus abençoa as crianças, né? Foi logo depois de Jesus dar aquela instrução aos discípulos, no versículo 13. E traziam-lhe crianças para que lhe tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que lhe traziam, ao que lhes traziam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse: Deixa vir os pequeninos a mim, e não impeçais, porque dos tais é o reino dos céus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando seus braços, e impondo-lhe as mãos, as abençoou. Então, receber como uma criança. Como que se recebe Jesus como uma criança, irmãos? É receber o reino dos céus, é receber as instruções de Jesus como aquele que quer aprender mesmo, irmãos. É como aquele que não tem nada a ensinar. Eu não tenho nada a ensinar, eu tenho a aprender. Então eu quero aprender daquilo que Jesus tem a me ensinar. Então muitas vezes as pessoas pensam assim: mas Jesus fez porque ele é Deus. Ele fez porque ele é poderoso. Eu não tenho esse poder. Eu sou homem, eu sou mulher, eu não tenho como eu fazer isso daí. E na verdade não, irmãos. Quando a palavra diz, faça dessa forma, é porque é possível fazer. Na lei, não. Na lei, a lei veio, né, dando ordens aos homens, ao povo, mas o povo não conseguia cumprir. E morreram. Mas a graça não. A graça ela vem sobre a vida do cristão para quê? Para que ele possa cumprir. Aqui no versículo 32, Marcos, 10, 32, diz assim: Iam no caminho subindo para Jerusalém, e Jesus ia diante deles, e eles maravilharam-se, e seguiam-no, atemorizados. E tomando a tornar consigo os 12, começou a dizer-lhe as coisas que lhe deviam sobrevir. E dizia: Eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e os condenarão à morte, e entregarão aos gentios, e os escarnecerão, e açoitarão, e cuspirão nele, e o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. E aproximaram-se dele Tiago e João, filho de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos faça o que pedimos. E ele lhe disse: Que quereis que vos faça? E eles lhe disseram: Concede-nos, na tua glória, que assentemos um à sua direita e outro à esquerda. Mas Jesus lhe disse: Não sabeis o que pedis? Podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizado com o batismo com que sou batizado? E eles disseram: Podemos. Jesus, porém, lhe disse: Em verdade, vós bebereis o cálice que eu beber, e sereis batizado com o batismo com que eu sou batizado. Mas o assentar à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim concedê-lo, mas isso é para aqueles a quem está reservado. E os 10, tendo ouvido isso, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: Sabeis que os que julgam ser príncipes das gentes delas se assenhoram, e os seus grandes usam de autoridade sobre elas. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, que seja o vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de quantos, irmãos? De muitos. Quando fala de muitos, é dos homens, irmãos. Então ele veio para resgatar. Ele veio para salvar, né? Ele não veio por um só, ele veio por muitos. Então, todos aqueles que querem, conseguem, irmãos. Então é assim, Jesus, ele, de novo os discípulos, né? Isso aqui, irmãos, estava na vida dos discípulos, isso aqui está também em nossas vidas. Se a gente não tomar cuidado, a gente entra no mesmo caminho. No mesmo caminho. Porque, irmãos, não é fácil você servir. É mais fácil ser servido, né? Ser servido é muito bom, servir é mais difícil. Por quê, irmãos? Imagina num restaurante, aquele que é servido, ele tem toda a autoridade ali, não é, irmãos? Toda a autoridade. Se servirem ele mal, ele reclama, não é isso? Ele pode reclamar. Se a comida não estiver boa, ele reclama. E aquele que serve, irmãos? O garçom ali, está servindo ali. Ele tem alguma autoridade, irmãos? Ali não está sem autoridade nenhuma, ele está para servir. Se alguém reclamar da comida, ele vai ter que ficar quieto. Ele vai ter que agradar. Se alguém falar que ele serviu errado, ele vai ter que pedir desculpa e servir direito. Então ele está para servir ali. Irmãos, no reino de Deus não é diferente. Aquele que se põe a servir, imagine Jesus.
Jesus ele veio servindo. Ele veio servindo a quem? Ele veio servindo a todos. Ele veio servindo, ele veio curando os enfermos, ele veio expulsando os demônios, ele veio ajudando o povo, ele veio pregando a palavra. E ele foi rejeitado, e ele foi maltratado. E ele, em momento algum, ele ameaçou, em momento algum, ele amaldiçoou. Pelo contrário, no pior momento dele como homem, na cruz, ele falou assim, não impute a eles esse pecado, eles não sabem o que estão fazendo. Não é assim, irmãos? É dessa forma. Então, conosco não vai ser diferente. Quantas vezes a gente vai levar a verdade adiante e as pessoas vão dar de ombros para essa verdade. E nós não vamos poder deixar de levar essa verdade. Jesus fala que temos que perdoar. Nós vamos perdoar e as pessoas vão se voltar contra a gente ainda assim. E nós vamos ter que continuar perdoando. Isso aí nós fazemos para quê, irmãos? Por que nós fazemos isso? Nós fazemos isso porque é o mandamento de Jesus, é algo que ele fez e ele é o nosso exemplo. Então, é como a pregação, né, de domingo. Se eu fui perdoado de algo que eu não podia pagar, irmãos, né, uma dívida que eu não podia pagar, como que eu vou reter o perdão de uma dívida tão pequena que as pessoas têm comigo? Porque por mais que as pessoas me devam, irmãos, é muito pequeno comparado com aquilo que Jesus me perdoou. Por mais que eu exerça misericórdia, irmãos, eu não vou conseguir exercer misericórdia ao nível que Jesus exerceu comigo. Então, o nosso exemplo é Jesus e ele fez tudo perfeito. Perfeito. Então, os discípulos aqui, eles querem. Um quer sentar à direita, outro à esquerda, irmãos. Não cabe a nós isso, não cabe aos discípulos isso. Eles não tinham nem que pensar nisso. Nem que pensar. Eles não tinham nem que pensar em quem seria o maior. E nós hoje, menos ainda, não é, irmãos? Um pouquinho mais à frente aí em Timóteo, irmãos. 1 Timóteo, capítulo 2. Aqui, o apóstolo Paulo instrui Timóteo, né, irmãos? No capítulo 2, versículo 1. E ele diz assim: admoeste, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos que estão em eminência, isto é, que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Então, irmãos, o mundo está perdido, as autoridades estão fazendo o que querem, e nós como cristãos, nós não podemos nos corromper. Nós temos que estar firmes em Cristo. Cabe a nós somente, não tem outra coisa a se fazer. Não devemos nos juntar, né, irmãos, com eles para resolver nada, porque esse mundo aqui não tem conserto, esse mundo aqui é do maligno e esse mundo vai acabar. Ponto final, irmãos. Então cabe a nós orar, só orar, interceder. Para quê? Para que eles tomem as decisões, o mínimo errado, né, irmãos? Que eles acertem o máximo possível, não é? Para que a gente tenha uma vida quieta e sossegada, para que a gente consiga viver, para que a gente consiga seguir adiante de forma melhor. É só isso, irmãos. Não tem o que se fazer. E aí diz aqui, ó, versículo 3, porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, a vontade do nosso Deus é que os homens se salvem. Para quê? Para poder conhecer a verdade, irmãos. Então ele veio trazendo salvação. Para a pessoa conhecer a Jesus, ela tem que se libertar, ela tem que sair, né, irmãos, da condenação que ela está. Ela tem que sair debaixo da lei e estar debaixo da graça. Para poder conhecer Jesus, para poder conhecer a verdade, elas precisam ser salvas. E aí diz aqui, ó, versículo 5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, só existe um Deus verdadeiro, irmãos, porque Jesus tem muitos Jesus. Deus tem muitos deuses. Agora, verdadeiro é só um. Jesus verdadeiro é só um. Só um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Quando ele veio como homem, ele veio para isso. Hoje ele é Deus. E aí diz aqui no versículo 6, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo, para que, digo a verdade, em Cristo não minto, fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e nem o que, irmãos? E nem contenda. Então, é o que ele está dizendo, olha, vocês não têm que se revoltar contra o sistema do mundo, vocês não têm que se revoltar contra nada, vocês não têm que se irar com nada, vocês têm que levantar mãos santas e orar, é só isso. O que é mãos santas, irmãos? Mãos santas são homens e mulheres santificados, irmãos, aqueles que buscam a justificação em Jesus, aqueles que não andam por conta, que não andam por vontade própria, aqueles que não são
que não comete iniquidade, né, irmãos? Vontade própria, que não andam segundo os próprios desejos. Porque se andarmos segundo as nossas vontades, vamos ser iníquos, vamos estar pecando a cada instante, e não podemos. Vamos finalizar aqui em Filipenses, irmãos. Filipenses capítulo 4, irmãos. Filipenses capítulo 4, versículo 5. Diz assim: seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Então quer dizer, seja a vossa equidade, seja a vossa obediência a Deus conhecida diante de todos os homens. Então, as pessoas têm que ver em nós, irmãos, a obediência a Cristo, a obediência à palavra. Aí diz aqui no versículo 6, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições, os vossos pedidos, sejam em tudo conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. E o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Então o apóstolo Paulo ele diz, né, irmãos, isso daqui. Então quer dizer, ele se coloca também como exemplo, porque ele também servia a Jesus, e ele fala assim, ó, o que vocês têm visto em mim, praticam, porque eu faço o que Jesus mandou. E aí, irmãos, Jesus sendo o nosso exemplo, nós cumprindo isso daqui, ó, quanto, versículo 8, né, ó, tudo que é verdadeiro, o que é honesto, justo, puro, amável, tudo que é de boa fama, o que tem virtude, louvor, nisso nós pensarmos, irmãos, sem seguir isso daqui, jamais nós vamos andar segundo nossas próprias vontades. Jamais a gente vai dar escândalo em qualquer coisa, porque isso daqui, irmãos, é o que nós precisamos fazer todos os dias. Então vamos tomar uma atitude. Coloca isso daqui, ó, confronta com isso daqui, vê se está batendo com isso daqui. Se estiver batendo com isso daqui, faz. Se não tiver, não faz. Estou pensando em me comportar dessa maneira. Vê se confronta com isso daqui, vê se está dentro disso daqui. Se estiver dentro disso daqui, faz. Se não tiver, não faz. Irmãos, aquele foi bem claro naquilo que Jesus quer de nós. E aí a palavra, uma palavra completa que nós temos, irmãos. Então, cabe a cada um de nós, né, irmãos? Cabe a cada um de nós olhar para Jesus verdadeiramente e lembrar da palavra. Quando Jesus ele veio, como ele veio, né, irmãos? Ele sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, ele tomou a forma de servo, ele se humilhou. Foi obediente até a morte. Ele, pelo gozo que estava proposto, ele venceu, irmãos, ele suportou a cruz. Então nós também podemos suportar todas as coisas, não temos desculpa para não suportar as aflições, não temos desculpa para não suportar o que vem contra nós. É pouca coisa? Lógico que não, é muita coisa, porque o que nos aguarda é coisa grandiosa, irmãos. Imagine que os anjos, com todo o poder que eles têm, e o poder que eles tiveram, o poder que eles têm, eles desejam aquilo que nós temos. E eles não têm, eles não tiveram. Então o que nós temos é algo grandioso. Nós como homens, irmãos, como homens, sem o poder de Deus, nós somos como uma formiga diante de nós. Imagine 100 formigas no chão, você começa a pisar nelas e mata tudo ali. Você joga uma água quente ali, mata todas as formigas de uma vez, um detergente, não é isso? Nós, sem o poder de Deus, na mão do maligno, somos iguais, ou até pior. Ele pode fazer o que ele quiser com a gente, irmãos, para detonar com a gente. Mas Jesus, ele veio, e ele deu a vida, e ele se fez servo, ele se humilhou, e venceu, irmãos. Então hoje o maligno não pode. Hoje ele não pode. E as pessoas sem Cristo também se beneficiam. Né? Se beneficiam por quê? Porque nem com elas o maligno pode fazer o que ele fazia antes de Cristo. Então ele está bem restrito hoje, né, irmãos? Está restrito, mas ainda tem muito poder. Muito poder. Por isso que a oração de um justo pode muito. Então a oração, quando ele fala aqui, né? Versículo 6, não estejais inquietos por coisa alguma. É por nada, irmãos. Por nada. Qualquer situação que você deparar, se coloca diante de Deus com oração, súplica, não é, irmãos? E Ele vai derramar paz sobre as nossas vidas e vai nos ajudar. Vai nos ajudar, porque a vontade dEle é que todos os homens se salvem. A vontade dEle é essa, e a nossa também. Amém, irmãos? Glória a Jesus. O irmão Everaldo está se recuperando aí, né, irmãos? E o irmão Everaldo ele vai orar e vai agradecer a Deus agora, né, irmãos? Vai agradecer ao nosso Senhor Jesus. Vou perto dele ali, irmãos.
Pai do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, graça eu te dou, Senhor Jesus, por mais esta noite. Te agradeço por mais este culto, Senhor Jesus. Te agradeço, Pai, por mais esta palavra que o Senhor nos concedeu, Senhor Jesus. Te agradeço pela minha vida, Senhor Jesus, que o Senhor tem feito demais, Senhor Jesus. Mesmo eu não sendo merecedor, Senhor Jesus, o Senhor tem me ajudado em todas as coisas. Te agradeço, Pai, por cada irmão e cada irmã que o Senhor trouxe aqui nessa noite. Que o Senhor ponha as tuas mãos santas e poderosas sobre elas, Senhor Jesus. Coloco, Senhor Jesus, a vida do meu irmão Luiz diante da tua presença, para que o Senhor possa operar na vida dele, tirando dele esta enfermidade que tanto a incomoda, Senhor Jesus. Coloco também a vida da minha irmã Nete diante da tua presença, Senhor Jesus, para que o Senhor possa abençoar ela, Senhor Jesus. Abençoa os meus irmãos que estão indo lá na quarta-feira prestar culto, Senhor Jesus, e que eles venham ser luz, que eles venham ser graça para iluminar aqueles que se encontram em trevas, Senhor Jesus. Toma posse que nós venhamos, Senhor Jesus, para entender e compreender cada vez mais a tua palavra. E que o Senhor leve a cada um dos meus irmãos de volta para os seus lares com segurança. Que os irmãos possam se cumprimentar na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Em nome de Jesus.